formando frase simples em turco. Numa frase simples em português, nós temos sujeito, verbo e objeto. Numa frase simples em turco, nós temos sujeito, objeto e verbo. O verbo, ele vai depois do objeto. O verbo vai por último. Tudo bem se você não lembra bem o que é objeto. Vamos explicar aqui do jeito mais simples possível. Vamos lá. Frases com verbos ser ou estar no presente. Vimos no vídeo anterior a ordem de alguns sufixos, certo? Eu estou no banco. Temos aí o verbo estar. Então, primeiro vamos ver como falamos eu e banco em turco. Porque nós já sabemos que o verbo ser ou estar, ele é aglutinado, então é um sufixo que a gente usa, tá? Vamos lá. Eu estou no banco. Eu, em turco. Ben. E banco. Banka. Então, vamos lá. Já sabemos aí como o significado dessas palavras. Então, temos dois elementos aqui na frase, né? Eu e banco. Agora está faltando o estou, que a gente sabe que é sufixo e aglutinado. E o no, como é que falamos? Esses dois aí são sufixos. Então, vamos ver como que fica. Então, as possibilidades aqui. Como o sufixo do verbo estar, se referindo à primeira pessoa do singular, eu, temos as possibilidades aí de im, E aí, o locativo, no, né, que indica onde está se passando a ação, temos aí as possibilidades de, da, te e tá. Ok? Quem aprendeu aí a harmonia vocálica, né, a regra do fıstık çı şarap, tá sabendo como que funciona o negócio. Bom, e aí nós vimos também que tem um sufixo que vai antes aí um do outro, tá? No vídeo anterior a gente viu que primeiro vem o locativo e depois sufixo de verbo ser ou estar. Temos que observar aí também, né, que esses sufixos, eles vão aglutinados à palavra banca. Então, qual é a última vogal? A. Então, assim, nós sabemos qual é o sufixo que iremos usar, tá? Então, é da, que corresponde a no, banca da, no banco. E aí, temos que significa estou, né? Corresponde aí à primeira pessoa. Uma informação importantíssima, quando você adiciona mais de um sufixo, você sempre tem que observar é a vogal que antecede esse sufixo. Um erro muito comum dos iniciantes é de olhar apenas para a vogal da palavra principal e considerar ela para colocar todos os sufixos, e isso está errado. Então, para colocar o sufixo da, observamos a última vogal da palavra banca, que é a A, e para colocarmos o sufixo que corresponde ao verbo estar, estou, né, no caso conjugado, temos que observar a vogal do sufixo que antecedeu ele, tá? No caso aqui, coincidiu de ser a também. Então, por isso que selecionamos esses sufixos aí. Então, em turco, eu estou no banco. Ben bankadayım. E agora você entende por que a palavra ficou maior, né? Esse palavrão aí, o que significa isso, tá? Sugiro você nos seus estudos parar de jogar as frases no Google Tradutor, né? Que aí traduz e você não sabe o que é o que. Pare para analisar. Você sabendo, conhecendo os sufixos,
fica mais fácil de você fazer uma tradução. Você pode até usar Google Tradutor, mas você vai usar de uma maneira mais eficaz. E aí temos aqui as demais pessoas, né? Eu deixei marcado aqui em azul o verbo, tá? E em vermelho o que temos como preposição em português e em turco é locativo, que é a declinação que marca o local onde se passa a ação. Vamos ver em turco. Ben bankadayım. Sen bankadasın. O bankada. Biz bankadayız. Siz bankadasınız. Onlar bankada. Onlar bankadalar. Vamos ver outro exemplo. Eu vou ao banco. Agora mudou um pouquinho aqui. O verbo, que não tem mais nada a ver com o que a gente falou anteriormente, que aquela coisa de verbo aglutinado, ele funciona para o verbo ser e estar, quando está no presente e quando está no passado, tá? Presente simples e passado simples. Aqui não é o caso, aqui temos um outro verbo ir. E aí, temos aqui uma outra preposição, não é mais no, na, em, temos ao. E aí, temos uma outra declinação em turco, chamada dativo. O dativo, para você memorizar melhor, mais fácil, o dativo ele dá a direção da ação. Então, a direção da ação de ir é o quê? Ao banco, né? Você está indo ao banco. Então, temos aí o direcionamento da ação, tá? Então, vamos usar um outro sufixo que é diferente do que a gente usou na frase anterior, que era locativo, que indica o local onde a ação se passa. Muitos brasileiros, na linguagem aí popular, ao invés de falar eu vou ao banco, fala eu vou no banco. Tudo bem, não estou aqui para corrigir ninguém, mas temos que ter em mente que não vou colocar o locativo. Mesmo que eu fale em português, eu vou no banco. Não é locativo, você está dando direção para a ação, então tem que ser uma outra declinação, é o dativo. E aí, vamos lá, o verbo ir é gitmek, ok? E aí, a declinação, que a gente já sabe que banco em turco é banca, né? Temos aí o dativo, temos duas possibilidades, é e ou a. Temos o verbo aqui conjugado já, gidiyorum, que significa eu vou ou estou indo, dá no mesmo, tá? E em frases simples desse tipo, o verbo vai no final da frase, como vimos no começo do vídeo. Então, como banca termina com a declinação que vamos usar é a, ok? A harmonia vocálica tem que estar dominada desde o começo, porque a gente vai avançando aí, você percebe que a gente usa a harmonia vocálica automaticamente. E aí, em turco, eu vou ao banco, fica Ben bankaya gidiyorum. Então, nós temos aqui os elementos da frase, tá? Separamos, voltei aqui. Separamos o encontro vocálico com o Y, tá? Então, o verbo foi lá para o final, como comentamos. E aí, vamos para um outro exemplo aqui. Eu estou voltando do banco. Então, eu tenho uma outra situação, tá? É uma outra declinação chamada ablativo. Temos as opções aí, dan, tan. E o que indica o ablativo? Ele indica a origem da ação, tá? Então, diferente do locativo, que indica o local onde a ação se passa, diferente do dativo, que dá a direção da ação, o ablativo, ele indica a origem. Eu estou voltando de onde? Qual é a origem da sua ação de voltar? É do banco. E aí, temos. Ben bankadan dönüyorum. Ok? Então, sabendo que o verbo dönmek significa voltar, no sentido de retornar, temos aí o ablativo, dan, que colocamos na palavra banca, banco, e a frase está feita, tá?
Então percebemos que é importante saber o quê? Saber o significado das palavras, saber os verbos, né? E ter em mente aí para usar a declinação correta, que é a declinação que combina aí com o verbo. Eu vou voltar do banco às 14 horas. Mas precisamos ver primeiro qual que é o tempo aí, né? Sabemos que voltar aí é done Mac, mas eu tenho o verbo aí no futuro do presente do indicativo. Então, Ben bankadan saat 14'te döneceğim. Então conjugamos aqui o verbo, tá? Primeira pessoa do singular, eu, e no futuro. Essa série de vídeos tem como objetivo mostrar de modo bem resumido a estrutura do idioma turco. Sabemos que existem muitos tópicos da gramática que ficaram de fora dessa série de vídeos. Agora, se você quiser estudar de um jeito fácil, no seu ritmo, sem complicação e com explicações em português, com vídeo aulas que você pode assistir quantas vezes quiser e exercícios com respostas para você praticar o que aprendeu, convido a clicar no link logo abaixo, na descrição deste vídeo, e conhecer o curso Turco Fácil Iniciante 1. Agradecemos a sua inscrição. Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.